Olá, eu sou a Sónia Soares e este é o meu podcast. Seja muito bem-vinda e seja muito bem-vindo. Olá, sejam muito bem-vindas e muito bem-vindos. Hoje estou aqui em Podcast Live, episódio 40 e imaginem só qual é o tema: engravidar depois dos 40. Eu juro que eu não pensei em nada disto, eu não pensei, bem, se é o episódio 40, eu vou falar sobre engravidar depois dos 40. Não, havia aqui vários temas que me estavam a escolher e eu decidi, bem, eu acho, porque é algo que tem vindo muito, eu acho que tem mesmo que ser episódio, tem que ser mesmo engravidar depois dos 40. E então, quando eu vou a ver, tipo, eu não acredito que é o episódio 40 com o tema engravidar depois dos 40. Como assim? Como é que é possível? Então, eu estou aqui a dar-vos as boas-vindas para todas as pessoas que têm interesse neste tema do engravidar e sobretudo aqui o engravidar depois dos 40, mas óbvio, mesmo que seja antes dos 40, isto é muito importante para quem deseja, nem que seja no seu campo de visão, mais à frente, engravidar. Então é engraçado que eu ia fazer a gravação, mas depois alguns desafios técnicos aqui fizeram-me levar para este podcast live. Portanto, se calhar era mesmo para ser aqui nesta plataforma e eu quero mesmo que, se estão aí, possam mesmo estar aqui a perguntar, estar aqui a refletir comigo para podermos ir interagindo, porque é uma oportunidade realmente também de aproveitarem este podcast live. Portanto, estejam aí, estejam a aproveitar, estejam a perguntar tudo, porque eu vou-vos estar a explorar sobre quais são as particularidades de engravidar depois dos 40. E claro que eu não venho trazer aqui uma perspectiva médica, nós já sabemos que pela perspectiva médica, engravidar depois dos 40 é de alto risco, sabemos isso, e isso podemos começar já por aí. Sabemos que é de alto risco engravidar depois dos 40 pela medicina convencional. Agora, eu quero-te trazer a minha abordagem. Claro, também venho da saúde, porque eu sou enfermeira obstetra de formação, onde trabalhei muitos e muitos anos. Claro que eu trago sempre essa perspectiva também. E claro que ela está sempre no meu campo também de visão, mas claro que eu quero te trazer para uma perspectiva mais integral, uma perspectiva total sobre este engravidar depois dos 40. Conta-me aí se já tens mais de 40, queres engravidar, se tens no teu campo de visão ser mãe e já estás a perceber que vai acabar por ser depois dos 40, porque muitas vezes ainda nem se tem a pessoa certa para a gravidez. Se quiseres, conta-me aí para eu ir sabendo um pouco mais, se não, vais estando aí a ouvir e depois podes sempre enviar-me mensagem pelo Instagram, mensagem privada, para falar um pouco sobre como é que foi para ti este episódio 40, engravidar depois dos 40. Então, porquê que eu também escolhi este tema? Eu escolhi este tema porque realmente uma boa parte das mulheres que vêm ao meu encontro tem mais de 40 ou está-se a aproximar dos 40. É claro que também tenho aquelas que têm muito menos, e eu própria fico bem mais tranquila, mas também tenho muito realmente as mulheres depois dos 40. E o que é que há aqui de tão especial e que eu quero trazer aqui depois dos 40? É a pressão com o tempo, porque medicamente já é dito que é um grande risco engravidar depois dos 40 para a mulher, para o bebê. Então o que acontece é que isso cria também pressão, cria aquela pressão do tempo de já não irem a tempo de realizar aquilo que tanto desejam, de ser mãe, e muitas vezes já estarem de facto com mais de 40 anos. O que é que eu te quero vir trazer aqui hoje? É que eu acredito que se a nossa menopausa, imaginemos, é aos 50, se o último óvulo termina aos 50 anos,
É porque nós temos potencial fértil até essa idade. Agora, porquê aquele medo da medicina convencional em relação à gravidez mais tardia? Por causa dos factos. Os factos dizem-nos mesmo muito mais complicações na gravidez, muito mais complicações no parto, muito mais complicações no pós-parto, muito mais complicações no desenvolvimento do bebê. E é esta pressão que está aqui e que nos é passada e que é real, são factos, ou seja, é a pesquisa que tem todos estes dados. Estes dados são reais, é verdade. Por muito que possamos querer iludir-nos, é verdade. Agora, há uma outra verdade também. Há uma outra verdade que eu te quero trazer, que é: porquê que nós estamos a ter esses dados? Porquê que estamos a ter dados de mulheres com mais de 40 anos a engravidar e a ter gravidezes mais complicadas, partos mais complicados, mais cesarianas também, porque cesariana não é um parto, é uma cirurgia de emergência. Portanto, nós não gostamos de pensar em estarmos na nossa vida e de repente, ai meu Deus, tenho que fazer uma cirurgia de emergência porque surgiu isto ou surgiu aquilo. Então também não deveríamos achar normal termos que fazer uma cesariana, porque uma cesariana é uma cirurgia de emergência, é uma cirurgia utilizada para situações em que é mesmo necessário, porque não houve condições para, de facto, aquele parto. Porque parir é parto normal, vaginal. A cesariana é uma cirurgia de emergência para quando realmente o parto não está a acontecer. E isto é muito importante e temos estado a normalizar muito a cesariana como se fosse eu depois faço cesariana e está tudo resolvido e pronto, e não tenho que estar a passar pelo parto, no fundo. Então, muitas vezes também é este um dos motivos que faz com que a gravidez venha depois dos 40, porque é o adiar de lidar realmente com aquilo que nos desafia. Ou seja, quando há um desejo de sermos mães, quando há esse desejo, na verdade, esse desejo não é só de ter o bebê e andar a passear com o bebê, que é quase sempre as imagens que as mulheres me dão. Eu estou desejosa, já estou a imaginar andar a passear com o meu bebê, o que é que eu vou fazer? Vou ir àquele parque, vou ir àquela praia, àquele passadiço, vou brincar com o bebê, vou isto, vou aquilo. Esta é aquela visão romântica de ser mãe, de ser pais. E depois existe o que é realmente ser mãe, que é: eu vou ter que engravidar, eu vou ter que passar por 9 meses de gravidez, de preferência, eu vou ter que parir o bebê, eu vou ter que passar pelo pós-parto. Portanto, engravidar, ser mãe, quando a pessoa pensa, eu quero engravidar e eu só quero preocupar-me em conseguir engravidar, em ter positivo no teste, seja de forma natural ou por tratamentos, eu só quero ver um positivo no teste. Mas se eu me estou a preparar física, mentalmente, emocionalmente para ter um positivo no teste, eu não me estou a preparar para ser mãe. E então começam a vir as complicações umas atrás das outras. E o que eu noto em relação à gravidez depois dos 40 é que é necessário ainda mais preparação. Bem, eu acho que tudo isto que eu estou a dizer é para qualquer idade, mesmo. É mesmo para qualquer idade, é fundamental e reduz imenso qualquer complicação em que fase seja do processo da jornada de ser mãe. Mas quando estamos a falar aos mais de 40, lá está, nós já temos, entre aspas, aparentemente menos tempo para preparação, porque o tempo está a contar, os óvulos estão a decrescer, porque estão a decrescer desde que nascemos, então há toda essa pressão. O que é que acontece quando nós sentimos pressão? Nós não temos tanto espaço para fazer essa preparação com a tranquilidade que desejamos. E nós gostamos de fazer as coisas com tranquilidade. Então há sempre que fazer uma preparação mais intensiva, mais focada,
mas a pessoa tem que estar tranquila na mesma, e isso às vezes é muito mais desafiante de controlar. Por exemplo, estou-me a lembrar das mulheres que eu acompanho que têm 46 anos, têm 42, que são aquelas que tenho tido bastante, e elas dizem, mas eu parece que já não vou ter tempo. E depois, às vezes, imaginem, há aquelas que não fazem um acompanhamento intensivo até engravidar e durante a gravidez, porque eu acredito mesmo que é isso que vai fazer mudar os dados que nós vemos e que são reais, as estatísticas médicas que dizem que depois dos 40 há muito mais complicações da gravidez, parto, pós-parto, desenvolvimento, a relação parental, tipo tudo o que acontece entre casal, ou seja, há muito mais risco dos casais se separarem, porque cada vez que há complicações, gravidez, parto, pós-parto, isso abala o casamento, abala a relação de casal, então vai fragilizar. E ao fragilizar, vai haver muito mais riscos de separação, e às vezes são relações tão boas, com tanto potencial, em que ambos sonharam tanto em ser pais e depois de repente parece que vai tudo por água abaixo. Então, eu tenho que vos dizer que aquilo que vai ser mesmo muito importante é, e principalmente aqui depois dos 40, mas não só, eu acredito nisto em todas as idades, mas depois dos 40 é de género, tipo, é obrigatório, é mesmo obrigatório haver toda um acompanhamento mais imersivo, mais completo, para trabalhar toda a questão da pressão de não acontecer, da pressão do tempo, porque é que ainda não aconteceu, e agora já tem 42, e agora já tem 43, e agora já tem 44, tem 46, e eu acho que já não vou realizar o meu sonho, tipo, o que é que eu faço para realizar o meu sonho? Temos que ir com muito acompanhamento, muito intensivo, mas com esse acompanhamento intensivo tem que ser um acompanhamento intensivo para trabalhar a ansiedade, para trabalhar essa ansiedade. Esse é o primeiro passo. Então às vezes vai-nos parecer que estamos só a fazer assim algo muito superficial, só que não, porque estamos a ir com calma versus a fazer o trabalho mesmo profundo que tem que ser feito. E há outra coisa muito importante também, isto é a coisa mais importante, que é essa tal pressão da idade, o facto de haver menos tempo da fase fértil cria essa pressão, e essa pressão gera ansiedade, e essa ansiedade gera tensão no corpo, e essa tensão no corpo faz com que muitas vezes o óvulo não mature de forma adequada, não esteja aberto a receber o espermatozoide, mesmo que eles estejam ali disponíveis, e tenha havido, muitas vezes nem há um muco fértil, porque pela tensão, pelo stress, aquele muco nem se conseguiu desenvolver de forma a poder levar os espermatozoides. Claro que depois está todo o outro lado masculino, mas hoje eu não estou a focar nesse lado, e tenho vários podcasts a focar isso, mas hoje quero mesmo focar neste lado feminino. E então, para a parte dessa pressão de engravidar depois dos 40, também há aquela questão de, bem, mas porquê que a gravidez ficou para depois dos 40? O que é que levou a gravidez a ficar para depois dos 40? Então, tu que estás aí, se estiveres aí, vai participando, podes sempre fazer perguntas, podes sempre deixar aqui alguma reflexão. Porquê é que a mulher deixou para engravidar depois dos 40? Ora, só podíamos estar na sociedade que estamos, não é? Em que é muito foco no trabalho. E eu sinto mesmo muito isso em praticamente todas as minhas mulheres. Elas têm passado uma história de muito foco no trabalho, extremamente focadas no trabalho, uma pressão grande para chegarem onde querem chegar, tirar os seus cursos, e mais isto e mais aquilo, e aquela função, e depois aquela sensação de que, meu Deus, se eu for mãe agora nesta fase eu vou perder esta oportunidade, então nunca é o momento. Estão a ver? Nunca é o momento, e o tempo vai passando.
E é isto que eu noto muito que acontece nas mulheres que eu acompanho e que me chegam já naquele momento de desespero, porque muitas vezes já fizeram tratamentos de fertilidade uns a seguir aos outros, várias formas de tratamento, e chegam, e depois quando nós vamos fazer a tal acompanhamento imersivo, aquele acompanhamento de ir fundo, de ver tudo aquilo que esteve a acontecer, de percebermos o porquê delas, porque que até agora ainda não engravidaram, quando até já fizeram tanta coisa, quando já fizeram milhares de tratamentos de fertilidade, quando já estiveram a fazer vários planos alimentares, acupunturas, tudo e mais alguma coisa, 1000 terapias, e mesmo assim ainda não aconteceu. Ainda não aconteceu. E claro que é sempre essa pergunta, mas porquê? Então, quando esse acompanhamento imersivo começa, nós começamos a perceber que se elas chegaram aos 40, quando já queriam ser mães há muito tempo, mas só depois dos 40 é que estão aqui realmente neste desespero já de ainda não ter acontecido, quando vamos a ver, mesmo estando a fazer tudo antes para conseguir engravidar, e o que é fazer tudo na nossa visão da sociedade em geral? É realmente a parte médica, é coisas mais racionais, mais palpáveis, como a alimentação certa, o exercício, os hábitos de vida certos, os tratamentos, isso são as coisas certas. Tudo o resto, pronto, pode-se fazer, mas não é aquilo que é mesmo que vai levar à gravidez. E muitas vezes não é nada disso. Ou seja, tudo isso está certo, pode estar certo, mas é preciso ir lá, tomar consciência do que é que realmente está a acontecer na vida daquela mulher. E a maior parte das vezes aquela mulher tem outros interesses. E esses interesses, na verdade, estão à frente de ser mãe. E não há nada de errado com isso. Agora não nos vamos iludir a achar que estamos mesmo a fazer tudo para engravidar. Vocês conhecem a minha história. Eu supostamente estive 14 anos a tentar engravidar sem conseguir da segunda vez. Da primeira vez foi imediato, basicamente no segundo mês. Mas depois não aconteceu. Depois tive 14 anos e não estive mais. Porquê? Porque a relação terminou. Porque eu sabia que havia um interesse que eu tinha à frente do engravidar. E o meu interesse que eu tinha à frente do engravidar novamente, ser mãe novamente, era viver uma relação de amor, era viver o romance, como eu costumo dizer, era viver a minha história de amor, e que eu sentia que não tinha estado a viver isso. Então, esse era o meu interesse maior, mas não era só isso. Era todo o meu corpo que estava um pouco intoxicado por emoções recalcadas. Todo o meu corpo estava intoxicado por emoções recalcadas, relacionadas com o quê? Relacionadas com a forma como eu fui para esse relacionamento. Eu fui para esse relacionamento de um lugar de submissão, daquela mulher desempoderada que escolhe, mas sem escolher realmente o que deseja, que simplesmente vai. Estão a ver que vai, a vida é assim, é casar, e é depois comprar uma casa, é viver juntos. E a Sónia ela lá foi com a maré, e as coisas lá foram acontecendo, mas muitas coisas que eram um pedido da minha alma não estavam lá. Como a questão também do trabalho, que não era o trabalho que eu gostava imenso do que fazia como enfermeira obstetra na área de preparação para o parto, do pós-parto. Eu gostava muito do que fazia, mas depois eu não gostava de estar naquele sistema público, por isso é que eu acabo por me despedir. Ou seja, depois foi toda uma limpeza que eu fui fazendo da minha vida, umas coisas atrás das outras, sempre com o tal acompanhamento imersivo, acompanhamento no fundo diário. Desde que fui fazendo todas essas transformações, eu fui fazendo uma limpeza, uma desintoxicação da minha vida, de tudo aquilo que não estava alinhado
com aquilo que eu desejava e que no fundo eram interesses que estavam à frente de ser mãe novamente. Quando eu desejei ser mãe, toda a minha vida era isso também, mas esse interesse estava mesmo à frente e por isso é que aconteceu. Mas depois já não, é como se eu percebesse, não, eu amo ser mãe, eu adoro e adorei toda a experiência de ser mãe e engravidar, tudo, mas agora já não é suficiente para mim. Eu agora já quero mais do que isso. Eu agora quero estar a viver essa experiência, mas eu quero sentir o meu corpo muito mais saudável, porque na altura eu tinha bastante spotting, perda de sangue fora da menstruação, depois passei a ter perdas de sangue muito abundantes na menstruação, era todos os sinais do meu corpo em toxicidade. Eu tive um mioma, depois passei a ter 2, portanto foi toda uma crescente de sinais do feminino ferido que me estavam a mostrar que primeiro eu tinha que desintoxicar e depois logo se via se eu ainda continuava a querer ou não ser mãe, porque é muito isto. Então, quando elas me chegam depois dos 40, nós temos que ver isto tudo na mesma, mesmo já sendo depois dos 40, porque senão nós estamos a trabalhar na superfície, nós não estamos realmente a limpar. O que é que pode acontecer ao trabalhar só na superfície? De facto podes engravidar, porque eu já acompanhei imensas que engravidaram com um trabalho mais de superfície, porque fizeram um tratamento e de repente nem sabemos porquê, lá resultou. E o que é que vai acontecer a seguir? Vamos ter que ir à profundidade na mesma. Portanto, nós, seja como for, não vale a pena fugir da profundidade, porque ela vai vir ao de cima, seja durante a gravidez. Já acompanhei várias que chegaram até mim com 2 perdas gestacionais avançadas de 20 e tal semanas, quase a entrar no 3º trimestre e perderam 2 bebés. 2 bebés, imaginem só, e depois vêm até mim quando querem engravidar da 3ª vez. E vêm e temos que fazer um trabalho mega profundo. Já não é só profundo, é mega profundo, é 3 vezes mais profundo. Porquê? Porque depois já há 2 gravidezes que não correram bem e que acrescentam ainda mais medos. Os medos já existiam antes, as histórias de profundidade já existiam antes, mas depois foi sempre a acrescentar, porque é assim que o nosso corpo funciona. Ele dá um sinal, nós não o vemos, ele dá um mais forte, nós não o vemos, ele dá outro mais forte e mais forte e mais forte e mais forte. Até muitas vezes ao colapso, às vezes a mesma doença. Lá está, foi o meu caso. Mioma é doença, anemia é doença, a menstruação abundante é doença, o spotting é doença. Tudo isso é doença e é o sinal de que o corpo está a adoecer, o corpo está intoxicado. Então, e sobretudo depois dos 40, mas não só, porque tudo isto aconteceu-me também antes dos 40, é preciso ir à profundidade. E principalmente para ti, imagina que estás aqui, que até tens mais de 40, ou mesmo que não tenhas, mas já estás há algum tempo nesse processo, queres engravidar, já fizeste montes de coisas, não aconteceu, já nem sabes mais para onde é que estás de virar. Se esta reflexão fez sentido para ti, se houve aí qualquer frase, nem que tenha sido uma frase, uma palavra que tocou qualquer coisa dentro de ti, então tu já sabes o que tens a fazer. E se tu quiseres, eu posso ajudar-te nisso, eu posso levar-te nesse processo, nessa imersão interior, para que tu possas ir começar a ver tudo e desintoxicar, enquanto que no fundo nós estamos a fazer isto, estamos a acelerar o processo, mas estamos a trabalhar essa tranquilidade, essa redução da ansiedade também, porque a verdade é que nós temos ansiedade pelo desconhecido, porque nós não sabemos, nós não estamos a conseguir controlar o processo, não estamos a perceber nada, não sabemos, mas porquê que não está a acontecer, porque é isto, porque é este sinal do meu corpo, porque é aquilo. Quando nós não estamos a perceber, nós temos mais ansiedade. Quando nós começamos a entender tudo, então é por isso que o meu corpo deu este sinal, é por isso que esta gravidez não evoluiu, é por isso que aconteceu, ainda não aconteceu, é por isso que os tratamentos não funcionaram, o que quer que seja, tu vais começar a compreender
E essa compreensão, sem ser mental, mas ser energética, tu compreendeste, sentiste, eu sei, é isso, vai-te começar a dar tal relaxamento. O corpo finalmente está a ser ouvido e vai relaxar. Ora, enquanto que nós temos então esse espaço, nós já estamos a cultivar a abertura à gravidez. E portanto, se isto te fez sentido, se tu sentiste, repara só no alinhamento que estamos, episódio 40, engravidar depois dos 40, e juro-vos mesmo que eu não fazia ideia, só quando eu começo a dizer bem-vindas, este é o episódio 40 e o tema engravidar depois dos 40, e eu não acredito mesmo nesta sintonia. Como é que é possível? Vocês não imaginam, eu não ia falar sobre isto, eu ia falar sobre outro tema. Tinha mais 2 ou 3 temas aqui e eu não me conseguia decidir, até que de repente engravidar depois dos 40, porque é algo que eu tenho que refletir, eu tenho que trazer. E claro, eu tenho que vos trazer este convite, e um convite super fácil de dizer sim, aquele convite tipo, óbvio, claro que eu vou, porque eu estou aqui a abrir vagas para o programa imersivo para engravidar. E este programa imersivo, o que é que tem? Tem um curso completo de abertura e merecimento da gravidez, que é precisamente esta abertura total, esta compreensão, esta permissão, esta validação de que sim, a gravidez é mesmo para mim, eu posso mesmo engravidar, e uma série de coisas como abertura a receber o espermatozoide, a relação e as sombras que fazem com que muitas vezes o óvulo não aceita o espermatozoide, porque são questões nossas com o masculino, muitas vezes com o nosso pai, são aquelas sombras do receber. E vamos explorar em profundidade, ao longo de 5 aulas, o que é que está aqui que impede a gravidez, que nos fecha a gravidez e como fazer para abrir a gravidez. Então, só logo assim, esse curso, 5 aulas. Depois, ainda vão ter acesso a uma imersão e leva à tua fertilidade. E o que é que vamos ter nessa imersão e que é muito importante? É tipo o outro lado, é como se o curso de abertura e merecimento da gravidez é aquele lado mais energético, mais feminino mesmo, desta energia feminina de trabalhar toda esta abertura energética e este relaxamento. E depois temos o outro lado, que é esta imersão e leva à tua fertilidade, que vai conter aulas que também tem toda essa parte energética, mas depois tem toda a parte do ciclo, do nosso ciclo, de como nós vamos aumentar a nossa fertilidade em conexão com cada fase do ciclo menstrual, com as luas, perceber essas 4 fases do ciclo, o que é importante em cada fase, 2 meditações muito específicas para estarmos mais nessa conexão com o nosso ciclo, o nosso feminino, e ainda uma sessão Theta Healing em que estamos mesmo a abrir-nos totalmente à maternidade. Enfim, são para aí, eu acho que são para aí 10 conteúdos mesmo, que neste caso já estão gravados, porque eu sei que quando nós estamos nesta sensação, tipo, já nem sei mais o que é fazer, nós queremos acesso rápido, não é? Nós não queremos esperar muito, nós queremos fazer uma mudança muito rápida, nós queremos dar um salto quântico, nós queremos tipo, um dia seja um mês e um mês seja um ano, nós queremos que internamente haja essa transformação rápida. E foi assim que eu pensei este programa imersivo para engravidar, é que tu sentisses essa avalanche de transformação, de alteração do teu corpo, da tua mente, da tua energia, da tua abertura real à gravidez. Então, imagina, mal te inscreves, tu já tens acesso a todos os conteúdos, mas como eu também fiz um grupo de Telegram, tu entras no grupo de Telegram e eu também tenho lá o que é que te aconselho a ver primeiro, semana 1, podes ver este conteúdo, semana 2, vai ser o mês todo de julho nesta imersão, nesta profundidade juntas, e em que eu vou estar no Telegram ali a suportar, a perceber então o que elas já viram,
e o que é que sentiram sobre essa aula, porque como elas estão gravadas, vocês vão aceder a essa energia, mas eu estou ali em direto convosco no Telegram. Para além disso, no final de julho vamos ter uma sessão em direto comigo. Eu posso-vos dizer que todo este programa é imersivo, todos estes conteúdos que eu escolhi, toda esta energia está avaliada em 254€ e vocês vão poder aceder por 66. Imaginem só, é mesmo o que eu desejo para este programa imersivo, é vocês sentirem assim, meu Deus, eu estou mesmo a ter acesso a conteúdo de alto valor, de um conteúdo tão verdadeiro, um conteúdo que eu vou transformar a minha forma de sentir a fertilidade e vou mesmo abrir-me mais à gravidez, porque é esse o caminho, é abrirem-se mais, é essa sensação de salto quântico de fertilidade que eu quero que vocês sintam toda essa experiência e eu estar ali convosco todos os dias, a enviar mensagem, a responder às vossas mensagens nesse grupo exclusivo Telegram. Portanto, engravidar depois dos 40 ou antes, porque esta imersão não é só para depois dos 40, é para todas as mulheres, casais que realmente têm essa visão de serem mães, mesmo aquelas que ainda não estão com um companheiro, porque o ideal é trabalharmos sempre em prevenção e não quando já está tudo ali, por isso é que eu falei nos 40, depois dos 40, que é aquela pressão do tempo. Mas mesmo assim este programa está feito para que num mês vocês se sintam muito diferentes. Claro que eu só dou 50% e vocês têm que dar os outros 50%, porque vocês podem entrar nesse curso, entrar neste programa e não ver aula nenhuma e chegar ao final de julho, não viram aula nenhuma e não vão ter transformação nenhuma, é um facto. Mas eu estou-vos a dar aqui esta oportunidade de se focarem mesmo, não, eu vou ver aquelas aulas recomendadas por semana e eu não vou deixar que nada interfira nisso. Aí vocês vão ver a diferença, vocês já estão com aquele foco, vocês estão realmente em abertura. Se estiverem a boicotar e nunca virem aulas nenhumas, vocês não estão nessa abertura, então os resultados não vão acontecer. Então eu dou 50% e vocês dão os outros 50% com a vossa ativação e preparação. Fica aqui o convite, programa imersivo. Como é que podes ter acesso? Envia mensagem que é o ideal, e a mensagem com a palavra DREAM, ou simplesmente envia mensagem, diz que eu quero saber mais sobre esse programa imersivo, mas eu sinto que se sentiram a energia deste podcast live, se de alguma forma houve aqui, nem que seja uma palavra que ficou aqui a trazer uma nova energia, enviem mesmo mensagem e simplesmente venham, porque quando entrarem vão perceber que valeu mesmo a pena. Portanto, fica aqui todas estas reflexões e se um dia estiveres a ver este episódio e já tiver passado o mês de julho de 2025, não há problema, podes-me enviar na mesma mensagem, porque eu posso não ter este programa específico, mas vou ter outros de certeza e, portanto, estás sempre a tempo. Bora, envias mensagem, uma palavra qualquer, dizes só, olha, vi o podcast 40, engravidar depois dos 40 e eu quero saber mais sobre esse programa imersivo e depois eu logo vejo o que é que está ali para ti, porque eu também tenho assim aquela mania de pôr tudo muito personalizado, ou seja, eu ouvir um pouco da história daquela mulher, daquele casal e eu, não, para ti não é este programa, é isto. Então eu tenho muito essa coisa de dizer, não, olha, não te inscrevas nisto, a sério, não te inscrevas, porque isto não vai ser aquilo que vai chegar realmente àquilo que tu precisas, e inscreve-te antes nisto. Então eu sou muito assim, eu não quero que as pessoas se inscrevam assim só para inscrever, eu quero mesmo ver-vos a chegar à vossa gravidez e não só. Uma gravidez saudável, um parto sem complicações, a viverem o romance, com o vosso bebê no colo e a sentirem harmonia. É isto que eu desejo para mim e é isso que eu desejo para cada uma de vocês. Então, termino por aqui, desejosa de receber as vossas mensagens com as vossas reflexões, partilhas, o que sentiram. Vemo-nos por aí, fiquem sempre atentas ao meu podcast, que está no meu
YouTube e no Spotify, mas por agora fica aqui já gravado aqui no Instagram. Muitos beijinhos e até já!